Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Alan. Já faz tempo, né, que eu não apareço aqui nesse canal. Eu não sei nem se eu ainda sei como é que faz para gravar vídeo, como é que faz para produzir vídeo. Mas eu vou tentar aqui falar um pouco com vocês sobre esse ano de 2025, né, sobre algumas coisas que aconteceram comigo, ao mesmo tempo que vocês podem ir aí assistindo esse estudo que eu fiz essa semana. A minha intenção com esse desenho não era produzir nada muito elaborado, mas era mais para me testar algumas coisas com relação ao meu método de pintura, né? Eu estou recentemente estudando bastante coisas sobre como desenhar cenários, desenhar landscape, né? Que são paisagens com um clima específico, né? Então, eu estou tentando me aprimorar mais nessa área, que eu acho que é um assunto que acaba sendo difícil para muitas pessoas, para mim também não é diferente. Eu também tenho uma certa dificuldade em desenhar cenários, né, e criar um ambiente interessante para as minhas artes. Eu acho que muita gente passa por isso também. E aqui nessa arte aqui vocês vão ver que estou utilizando aqui bastante seleção. Eu tentei utilizar somente um pincel especificamente. E tenho uma coisa nos meus desenhos que eles acabam ficando desenhos. Eu acabo não utilizando tanta textura, né, nas minhas ilustrações. E nesse daqui eu queria tentar criar algo que tivesse algum tipo de textura interessante, né, que visualmente fosse agradável. Eu estou utilizando, claro, aqui uma referência, né, uma foto como referência. Então, na verdade, eu não queria me importar com criação de nada, né, de design de nada. Então, eu utilizei uma foto para poder eu não ter que me preocupar com isso, né, até porque isso é apenas um estudo. Então, recomendo também que caso vocês estejam estudando alguma coisa, sempre utilizem referência nos estudos de vocês, que isso facilita muito a nossa vida como artista, né? Bem, gente, fora isso, eu queria dizer também que esses estudos estão servindo para eu me reconectar com a minha produção artística, né? Esse ano não foi um ano tão bom para mim, assim, artisticamente falando. Acho que eu me desenvolvi muito pouco como artista. No começo do ano eu fiz um curso, né, de cenários. E assim, eu achei que eu não consegui aproveitar direito esse curso, sabe? No final das contas, eu não gostei muito da metodologia que foi aplicada no curso. Eu não vou falar aqui o nome do curso para não constranger ninguém, né? Não, sei lá, não falar, não parecer que eu estou falando mal de ninguém. Até porque o curso é muito bom. O curso foi muito, assim, a metodologia foi muito boa. Na verdade, eu que estava em um momento não muito legal e eu acho que isso fez com que eu não aproveitasse esse curso não acabou não batendo em mim, tinha utilização de 3D no curso e eu acho que também uma coisa que aconteceu comigo é que eu não sou, eu não sei, essa questão de usar o 3D como uma muleta, entre aspas, tá? Eu não estou falando aqui de uma maneira pejorativa de jeito nenhum, mas utilizar o 3D como se fosse uma ferramenta, na verdade, eu acho que essa palavra é mais correta para facilitar, né, a produção de cenários, isso não me agrada muito. Então acho que é por isso que eu não consegui me conectar com o curso e não consegui aproveitar ele tanto quanto meus colegas de curso, né? Então eu fiquei pensando que talvez esse fosse um problema meu, sabe? E isso acabou gerando consequências de que eu me afastei totalmente das minhas produções, assim. Eu também me senti meio, sei lá, sabe quando você se sente meio inútil naquilo que você faz? É a famosa síndrome do impostor, né? Que você acha que você não é capaz. E esse ano eu não sei porquê, mas a minha mente começou a me cobrar muito sobre aquilo que eu produzia, né? No sentido de que
é como se eu não conseguisse ultrapassar uma linha, sabe? Eu acho que todo mundo passa por isso. E quem já passou por isso sabe que isso é bem chato, né? É ruim quando você não se sente apto a fazer uma coisa que parece que está aqui na sua frente, mas você não consegue tocar, né? Algumas coisas que a gente cria estão na nossa mente de uma forma, mas quando você vai tentar passar para o papel, você sente que aquilo não está de acordo com o que você gostaria, né? Com a qualidade que você gostaria. É, e às vezes isso acontece muito porque a gente acaba se comparando com outras pessoas, né? Com o resultado do trabalho de outras pessoas. E isso é, acaba me pegando porque eu sou um ser humano, igual como, né? Igual como qualquer outro. Às vezes também me sinto um pouco inapto é, a fazer coisas grandiosas. E recentemente eu comecei a refletir sobre tudo isso e tentar entender o que estava acontecendo com a minha mente, né? Com as coisas que eu tinha produzido esse ano. Na verdade, com as coisas que eu não tinha produzido esse ano, né? Porque esse ano foi um ano que eu acho que foi um dos anos que eu menos produzi. É, e aí eu percebi que eu não estava conectado com digamos assim, com o meu eu mais pessoal. Eu acho que eu estava focado muito em conseguir um trabalho, até porque esse ano, com relação ao trabalho, foi bem escasso também, não vou mentir. Ah, mas, sabe, é como se eu estivesse me comparando também comigo mesmo dos outros anos, como os outros anos tinham sido melhores. Eu acabava pensando assim, o que está acontecendo, sabe? Como se fosse culpa minha do que tivesse acontecendo, mas na verdade não haviam culpados. É uma coisa da nossa mente que a gente que prega peças na gente, né? Que a gente fica, sei lá, pensando muito. Eu sou uma pessoa que eu penso muito antes de agir e antes de fazer as coisas. É, e recentemente eu fiquei pensando também, pensando que eu sentia saudades, sabe, do canal. Eu vou falar para vocês que eu parei com o canal porque, primeiro, que eu estava com muito serviço na, nos períodos em que eu voltei aqui a gravar vídeos e produzir coisas. Mas eu também parei porque eh, eu sentia que eu não estava entregando eh, coisas boas, sabe? É como se tivesse chegado um momento em que eu não tinha muito mais o que falar. Então eu estava me forçando a falar coisas. Apesar de eu ver que tinha um feedback positivo da comunidade que me acompanhava, mas eu internamente achava tipo, poxa, eu já falei tudo, né? Eu já ensinei, entre aspas, tudo que eu tinha que ensinar. Isso está acabando se tornando repetitivo, né? Mas recentemente eu percebi que a arte ela é meio repetitiva, né? A gente meio que é, volta a falar sobre as mesmas coisas, a gente volta a estudar sobre as mesmas coisas e, e tudo bem, né? Mesmo que seja uma coisa que se repete, mas é uma coisa que é natural da nossa profissão, pelo menos do meu ponto de vista, tá? E, e eu fiquei pensando como é que eu poderia me reconectar também com a minha arte, sabe? Porque eu sentia que alguma coisa estava faltando, sabe? Alguma coisa que eu tinha perdido lá atrás, que me fazia sentir orgulho de mim mesmo como artista, sabe? É, uma sensação ruim dentro de mim, como se eu tivesse perdido algo. Eu não sei se vocês já sentiram isso, né? Eu espero que não, porque é uma sensação ruim. É, eu costumo ser uma pessoa, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito racional e eu acho que eu acabo pensando muito sobre tudo que acontece na minha vida e todas as coisas que acontecem afetam muito todas as áreas da minha vida e é uma coisa que eu ainda não consegui controlar, apesar de eu já estar chegando aí nos meus 40 anos, né? Mas eu acho que também é normal, né? Cada pessoa tem o seu tempo de tem o seu tempo, tem o seu grau de maturidade sobre coisas que acontecem na vida.
né? E esse é o meu tempo, simplesmente. Mas eu acho que tudo na nossa vida também serve para a gente refletir, né, sobre as decisões que a gente toma, sobre as coisas que acontecem com a gente. Então, mas eu, mas eu recentemente comecei a pensar sobre todas essas coisas e como eu havia me afastado de algo que eu acho que é essencial para mim, ou pelo menos eu não sei se de repente isso pode fazer sentido para você, mas essa conexão entre eu e a minha arte, sabe? Eu nunca pensei, eu nunca tinha parado para pensar exatamente sobre essa palavra, conexão, mas ela agora faz muito sentido para mim, na minha cabeça, justamente porque eu sentia que estava faltando algo, mas eu não conseguia dizer para mim mesmo o que era, né? E era justamente isso, essa conexão, porque como no começo do ano esse curso, como eu falei para vocês, ele não é um curso ruim, mas como eu não consegui me conectar com ele, eu não consegui aproveitar aquilo, né? Eu acabei jogando essa responsabilidade em cima de mim, é como se o problema estivesse em mim, entendeu? E na verdade não existia problema em nada, nem no curso, nem em mim. Eu acho que era só um momento que eu estava passando. E às vezes a gente passa por momentos na nossa vida em que não afeta somente uma coisa, mas afeta várias áreas, né? Então, inclusive, é, recomendo que caso você esteja passando por alguma situação que esteja afetando a sua vida, que você procure ajuda, né? Não necessariamente ajuda médica, claro que se possível é bom, mas ajuda de amigos, de pessoas próximas, né? Tente conversar para que você possa tentar entender o que está acontecendo com você, né? Porque às vezes pode parecer uma coisa boba, mas na verdade é uma coisa que é importante e que pode mexer com você, né? Então não, não deixe para lá, né? Isso pode acabar afetando muito a sua vida. E na verdade, como falei para vocês, né, eu sentia que eu estava desconectado. É essa palavra. Eu simplesmente estava no automático. E os meus serviços, as coisas que eu estava produzindo estavam saindo totalmente no automático. E muito porque eu não me permitia mais fazer coisas feias, sabe? Fazer coisas que eu não gostava. Toda vez que eu começava a fazer um desenho que na metade do caminho eu achava que estava feio, eu simplesmente parava, rasgava o papel ou então apagava o arquivo e desistia, sabe? E eu não tinha percebido que eu estava fazendo isso, que eu estava abandonando no meio do caminho aquilo que eu estava produzindo, sabe? Mas agora olhando em retrospecto, né, ao que aconteceu esse ano, eu percebo que muitas das coisas que levaram até esse ponto foi por conta disso. Foi porque eu não me permitia mais errar na hora de produzir algo. Então eu pergunto para você, se você tem feito isso na sua vida ultimamente? Você tem apenas se permitido fazer desenhos incríveis e bem acabados? Porque eu acho que isso pode talvez estar afetando a sua arte, né? Tem pessoas que de repente fazem somente desenhos incríveis e bem acabados, pode ter, e se sente totalmente satisfeito, isso também não tem problema. Mas eu tô falando do meu ponto de vista, né? Que me afetou, e que justamente eu não conseguia mais me conectar porque eu não estava mais me permitindo experimentar e não estava me permitindo mais errar, né? Então, de repente, algo despertou dentro da minha mente. Eu parei e pensei, não, eu preciso fazer algo para que eu consiga me reconectar com a minha arte, né, que é justamente o tema aqui desse vídeo. Eu acabei não falando mais nada sobre o desenho que eu estou produzindo aí no fundo do vídeo, mas é basicamente aquilo que eu falei para vocês. Eu estava experimentando coisas
que eu normalmente não faço, que é utilizar, por exemplo, um pincel com textura. Então eu queria que esse desenho fosse bem texturizado. Então eu pensei que utilizar um pincel com uma borda bem rugosa traria um resultado legal para mim. E apesar de eu não ter planejado nada nesse desenho, assim, especificamente, mas no final vocês vão ver, e eu acabei gostando do resultado, acho que ficou um resultado bem agradável. Agora, voltando ao assunto sobre essa questão de se conectar com o próprio desenho, uma coisa que eu tenho feito e que tem me ajudado muito é justamente isso. Eu voltei a fazer rascunhos no meu papel, no meu sketchbook, né? Eu voltei a utilizar todos os meios que eu tenho para produzir algo que eu não precise postar na internet e que eu não preciso de validação de ninguém. Eu acho que uma coisa que acabou acontecendo comigo aqui, que acontece com muita gente, eu acredito, é que eu estava sempre buscando pela validação dos outros, sabe? Eu não estava mais fazendo algo para mim olhar e dizer assim, tá, esse desenho aqui é legal, ou então, apesar do desenho estar feio, dizer assim, essa parte aqui desse desenho eu gosto. Sabe, na verdade, eu acho que o que estava fazendo eu perder essa conexão com o meu desenho era justamente essa falta, essa falta de liberdade, que eu que na verdade era uma coisa da minha própria mente, né. É engraçado isso, né, às vezes a gente mesmo acaba se limitando, né, em certas coisas e às vezes a gente nem percebe isso, né, é uma coisa que a vida vai meio que colocando pra gente, a gente só vai aceitando e não se questiona, né? Não para refletir. Eu acho que é por isso que é bom, às vezes, fazer um pouco de meditação, eh, sabe, olhar um pouco para dentro de si mesmo e perguntar o que está acontecendo, porque as respostas estão dentro da gente, né? Eh, um psicólogo ou algum profissional pode nos ajudar, mas eu acredito que eles buscam muito o que a gente tem como resposta dentro de nós, né? Eh, eu só queria compartilhar com vocês isso que aconteceu comigo, porque eu acho que de repente alguém pode estar passando por isso também, né? E de repente pode até falar aqui nos comentários o que pensa sobre isso, o que acha sobre isso, né? Eu estou tentando trazer de uma forma leve para não pesar o clima e eu espero que não tenha pesado o clima para ninguém aqui, até porque eu não queria trazer esse tipo de sentimento para vocês, no final do ano, né? Eh, mas eu achei que seria interessante, porque eh, Eh, para mim está sendo importante agora, sabe, poder, gravar esse vídeo, até como uma forma de registrar esse momento, eh, um momento em que eu tô me sentindo como se eu estivesse redescobrindo certas coisas em mim como artista, sabe. Eh, de saber, principalmente, que eu tenho a liberdade de fazer qualquer coisa, e de errar, e de acertar também, né. Como eu falei para vocês aqui, essa obra ela é uma resposta para isso, porque, eu não me permitia, eh, fazer esse tipo de estudo, porque eu ficava pensando assim, né, eu criava aquela ansiedade antes mesmo de eu começar de tipo: "Ai, vai sair uma merda no final", desculpa a palavra, e eu não vou gostar, sabe. Só que ultimamente eu tenho feito desenhos que eu não gosto. E nesse desenho mesmo, nessa ilustração mesmo, tem partes dela que eu acho que eu não consegui chegar no ponto em que eu gostei, em que necessariamente gostei, né. O meu intuito aqui era treinar essa texturização do ambiente, era tentar trabalhar aqui essa luz, né, ver se eu conseguia fazer essa composição de uma forma que me que pudesse me agradar, visualmente, né, e não consegui chegar em tudo o que eu gostaria, tipo, da forma, total que eu gostaria, mas eu acho que foi um estudo e eu acho que o estudo ele serve justamente para isso, para que você possa produzir algo que não necessariamente visualmente é legal, né, ou bem acabado, mas algo que, de alguma forma vai acionar uma pequena mudança ali dentro do seu método e da forma como você, trabalha, né. Então,
hoje eu estou conseguindo olhar mais para as minhas artes dessa maneira, né? Tipo, aquilo que eu estou fazendo apenas para me divertir, sabe? E sair da minha rotina de trabalho. Claro que eu tenho tempo para isso, né? Então, isso é um benefício que eu tenho, né? Por eu trabalhar da forma como eu trabalho. Sei que nem todo mundo tem esse tempo disponível, né? Para ficar testando e tal. Só que eu acho que, na verdade, testar coisas desenhar coisas aleatórias e sem sentido, sabe? Como na época do colégio, em que a gente simplesmente, eu no caso, tá, gente? Eu já saí do colégio faz anos, mas é uma época em que a gente, artista, normalmente a maioria dos desenhistas fica desenhando ali no papel coisas aleatórias e que não são legais ou não são bonitas visualmente, mas fazem sentido para você naquele momento, sabe? Eu acho que isso é um sentimento que não dá para ser igual, mas que eu gostaria de resgatar um pouco daquilo, sabe? De desenhar só por desenhar, de rabiscar, sabe? A contracapa do caderno ou do livro, só porque era divertido fazer aquilo e porque era satisfatório depois ver aqueles vários rascunhos e rabiscos ali é, e completando aquilo com o tempo, sabe? A cada intervalo de aula, ou então mesmo na hora que a aula estava chata. Não recomendo isso, tá, gente? Vai estudar. É isso, gente. Eu vim aqui compartilhar um pouco para vocês sobre os meus pensamentos e sobre o que eu tenho feito. Eu não vou prometer nada para vocês de que eu vou voltar totalmente com o canal, mas quem sabe a gente não se vê outras vezes por aqui. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, então você também pode acessar aí esses vídeos se você quiser ver mais coisas. E eu gostaria de que você compartilhasse a sua opinião sobre o que eu falei, se fez sentido, eh, se você também está passando por algo semelhante ou se já passou, sabe? E como é que você trata esse artista interior que existe dentro de você. Então é isso, um forte abraço em você, até uma próxima e tchau.